Temos levantado a Ti, ó Pai, de adoração, Senhor. Oh, continue ministrando no nosso espírito. Continue fluindo no nosso espírito, Senhor. Nos alinha agora com a Tua palavra. Nos alinha agora, Senhor, com a Tua palavra. Fala ao nosso espírito, Senhor. Arranque os véus da nossa mente. Nós levamos agora a Ti, Senhor, cativos à cruz de Cristo. Todo pensamento, toda ideologia, toda teologia, toda mentalidade humana e religiosa, Senhor. Que possamos entender o Teu Evangelho, que possamos compreender a Tua palavra, que possamos discernir a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 16. E nós vamos ministrar na palavra do Senhor, vamos mergulhar na palavra do Senhor. Vinho novo em odres novos. Nós vamos mergulhar na palavra quando o Senhor Jesus fala do efeito do Evangelho dentro de uma denominação, dentro de uma instituição, e o efeito do Evangelho na vida de uma pessoa. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 16, na linguagem atualizada, não sei qual que está aí, eu acho que é na linguagem de hoje. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vou ler de novo. Mateus 9, 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, maior o buraco. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deixe marcado aí na sua Bíblia. Algumas semanas atrás, eu estive liberando uma palavra falando da forma, da simplicidade com que Jesus anunciava o Evangelho. De como Jesus, ele pegava exemplos do dia a dia para gerar nos seus ouvintes um entendimento acerca do Reino de Deus. Quando nós vemos Jesus falar em odres novos e odres velhos, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade de entender, porque não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte do nosso dia a dia lidar com odres. E muitos até nem sabem o que é isso. Muitos pensam que Jesus está falando de alguma outra coisa. Então, para entender, para discernir o que Jesus está falando, nós precisamos entender esses elementos que ele usa. Nós precisamos entender o que são os odres, qual a sua finalidade, como eles eram preparados e por que Jesus usa esse exemplo. Amém? Então nós vamos levar aqui um pouco de tempo para essa introdução, para entender o que é o odre,
para que aí depois, em poucos minutos, a gente entenda o que Jesus está ensinando, e aí então possamos mergulhar na presença de Deus mais uma vez. Amém? Amém. Primeiro vamos entender a palavra, primeiro vamos discernir a palavra, primeiro vamos nos alimentar da palavra, e depois vamos nos novamente deixar o leão rugir, deixar fluir a presença do Senhor. Amém? Deixar fluir a graça de Deus, deixar fluir o Espírito Santo. Então, para quem ainda não sabe o que é um odre era um recipiente, ele era feito de couro, e a finalidade do odre era guardar ou transportar líquidos. O odre ele era feito para transportar ou guardar leite, ou manteiga, ou queijo, água, vinho e azeite. Dependendo do material que seria usado para guardar nesse recipiente, tinha um preparo especial. Então o odre normalmente ele era feito do pelo, do couro da ovelha, do couro da cabra, até mesmo do couro de bois. Mas não era tão simples assim fazer o odre, preparar o odre. Lembrando que no tempo de Jesus não existiam as garrafinhas PET, não existiam garrafas de vidro, existiam os cântaros de barro. Mas o odre ele tinha facilidade de transportar com segurança. Ele não quebrava, por exemplo, ele não se quebrava porque ele era feito de couro. E como ele era feito então? O animal ele era abatido e eram retirados a parte da cabeça e das patas, das pernas, e ficava só a parte central, a parte do meio, sem cortar a barriga. E a pessoa que ia preparar o odre, ela precisava ter uma certa habilidade para soltar do couro toda aquela carne que havia ali dentro, e para retirar toda essa carne, todos os ossos, tudo que estava ali dentro, sem cortar a parte da barriga. Era retirado pela abertura da cabeça ou das pernas. Então ele levava um bom tempo para fazer esse trabalho cuidadoso, esse trabalho, vamos dizer até artesanal, delicado. Depois que era retirado, então deixava-se uma parte aberta, normalmente a parte das pernas, e o resto tudo era muito bem costurado. Não se usava as colas de contato que hoje se usa para colar o couro. Era feito com uma costura muito bem feita, de forma e de maneira que não vazasse. Esse couro depois ele precisava ser curtido, ele precisava ser trabalhado, para que não ficasse gosto, o produto que fosse colocado dentro do odre não pegasse o gosto de couro. Então você ia colocar água, por exemplo. Como você vai tomar água com gosto de couro de animais, com o sabor na água? Então ele precisava ser muito bem preparado, cuidadosamente preparado. Agora, quando o odre ele era preparado para se guardar vinho ou azeite, aí esse trabalho que era feito, ele deveria ser ainda com mais cuidado. Ele era feito ainda de uma forma mais cuidadosa. Então, dentro desse odre, na parte que ficava aberta, eles colocavam uma tampa ou uma rolha, ou simplesmente era feita uma amarração bem firme, que também não vazasse. Agora, por que Jesus fala do odre velho, do odre novo? Então, como era feito? O cidadão, ele preparava o vinho, ele preparava lá o suco de uva, ele preparava aquele vinho novo, e o vinho novo, ele tinha que ser colocado dentro de um odre também novo. O odre novo, justamente por ser novo, ele conseguia
fermentação do vinho. Então ele tinha elasticidade. O vinho era colocado ali, e o tempo de fermentação do vinho, ele ia trabalhando no odre. E um odre novo, bem feito, não se rompia no processo de fermentação do vinho, até o vinho estar pronto. Você está entendendo? Então o vinho novo só podia ser colocado num odre novo. Se eles tivessem em casa um odre velho, já usado, e colocasse dentro desse odre velho um vinho novo, esse odre velho, ele já não tem mais a elasticidade. Então, no processo de fermentação do vinho, ele se rompia, furava, rachava, estragava. Aí havia um outro detalhe. Quando ele colocava o vinho novo dentro de um odre novo, esse odre, ele era amarrado. Eles usavam fogão como um fogão a lenha, vamos dizer assim, e eles amarravam neste lugar, perto do fogo, acima do fogo. Eles colocavam algumas varas, algumas coisas onde eles amarravam o odre lá em cima com o vinho. E o processo de fermentação do vinho, trabalhado na fumaça do fogo, dava ao vinho um sabor especial. Você está entendendo? Então eles colocavam de uma forma que a fermentação de baixo, aliás, acima daquele fogo, ficava lá o odre. Aquele processo todo da fumaça subindo, a fumaça que chegava ao odre, evitava, por exemplo, de juntar moscas, evitava de estragar o vinho. Havia todo um processo que era feito. Então a fumaça, o vinho que era colocado naquele odre novo, que era colocado vinho novo, e que era colocado ali para pegar a fumaça, aquele vinho ficava delicioso, aquele vinho ficava gostoso. Mas jamais podia se misturar, colocar vinho novo em odre velho. Jamais. Por isso que Jesus fala: não se põe vinho novo em odre velho. Se você colocar, do contrário, vai se romper os odres, vai se perder o vinho, e o odre também vai se perder. Porque o que acontecia? Se o odre ele não era usado, ele ficava fora de uso. Não se guardava o leite, não se guardava o vinho, não se guardava o azeite. Ele ficava ali abandonado um tempo, na fumaça, da mesma maneira. Só que agora, como ele não tinha nada, ele acabava estragando. Ele enrugava, rachava e se perdia. Porque mesmo que você costurasse, ele já não tinha mais a segurança para você guardar alguma coisa, para você transportar alguma coisa, porque agora no processo de consertar o odre, acabava estragando ainda mais. Você entendeu então? Entendeu o que é o odre? Entendeu o que é o odre novo? Entendeu o que é o odre velho? Agora, o que Jesus quer nos ensinar quando ele fala sobre isso? Jesus falou para essas pessoas de algo que fazia parte do seu cotidiano. Jesus falou para essas pessoas, ensinou para essas pessoas, trouxe um ensinamento para essas pessoas sobre algo que fazia parte do seu dia a dia. Guardar o óleo, guardar o vinho, guardar a água, transportar o leite, transportar a manteiga, transportar o queijo, nesses odres, nas longas viagens que eles faziam, ou mesmo em casa. Agora vamos ao que Jesus queria ensinar. Amém? Agora eu vou pregar então. Vocês já entenderam o que é o odre? Agora então eu vou pregar. Verso 16: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. O que Jesus está falando? Primeiro, Jesus fala do efeito do Evangelho do Reino. Amém? O pano novo, o remendo novo, que alguém tenta colocar numa veste velha, trata-se do
do Evangelho do Reino. Então Jesus está falando sobre a tentativa de se tentar remendar a veste antiga de religiosidade, de mentalidade religiosa, de ideias humanas, de guardar rituais. A ideia antiga de religiosidade, você tentar agora ajustar o Evangelho do Reino para se encaixar dentro do sistema religioso. É disso que Jesus está falando. Ninguém põe remendo de pano novo. O Evangelho do Reino investe velha o sistema religioso. Presta atenção. Então o que nós vemos aqui Jesus falar? Não há como nós pegarmos o Evangelho do Reino e tentar encaixá-lo dentro de um sistema denominacional. Eu já conversei há um tempo com um pastor que por muitos anos ele trabalhou com células. E hoje a grande maioria das denominações trabalham com células. E ele então, ele saiu de um sistema denominacional cujas bases principais eram exatamente o trabalho de células. E eu perguntei para ele: pastor, você trabalhou muitos anos com células, com formação de células aqui, células lá, células nas casas, células não sei o quê. Quando uma igreja trabalha no processo de células, ela praticamente durante a semana, ela não tem nenhuma atividade, nenhum culto dentro, na congregação, e durante a semana, os encontros são feitos nas casas, nas famílias, dentro de uma célula, onde o material ele é previamente elaborado e entregue para que cada líder de célula possa transmitir os ensinamentos durante a semana. Então, às vezes, como hoje, o pastor está falando sobre o vinho novo, em óleos novos, então, durante toda a semana, em cada célula, cada grupo estudaria a respeito desse tema. E eu perguntei para ele: como é que o senhor conseguiu trabalhar dentro da sua agora congregação? Como é que o senhor conseguiu ajustar o trabalho de células? E ele me disse: pastor, não tem como. Não tem como, é difícil, não tem como você pegar o Evangelho do Reino e diluí-lo de uma maneira que possa ser visto em células. Não tem jeito, não há uma maneira. Porque o Evangelho do Reino, ele é grande demais, ele é profundo demais, ele é tremendo demais para você pegar num material escrito para alguns dias, e em cada grupo, cada líder não é dado a ele a liberdade de orar, de Deus falar com ele e de ele ensinar aquilo que o Espírito Santo está lhe falando. Não há como você ajustar dentro de um sistema denominacional o Evangelho do Reino. Não há como. Não há como ele se encaixar. Então Jesus disse: se você pegar o plano novo, o Evangelho do Reino, e tentar remendar uma veste antiga de religiosidade, isso não vai dar certo. A veste antiga vai se romper. A veste antiga vai se romper. Ela não vai suportar o Evangelho do Reino. Então o que muitos têm medo? O que muitos têm medo? Mas eu não posso falar isso, eu não posso pregar isso, eu não posso dizer isso. Se eu dizer isso, eu vou perder pessoas, porque as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir o que você está falando. As pessoas, elas querem ser bajuladas, elas querem ser bem cuidadas, elas querem ser bem tratadas. Elas não querem ser chocadas com o Evangelho. Elas não querem se chocar com a verdade do Evangelho. Elas não querem que alguém diga a elas que elas são pecadoras e que elas precisam se arrepender. Então, se chega à conclusão que é impossível você pegar o santo e misturar com o profano. Não há como você pegar o Evangelho do Reino e colocar no mesmo ambiente. Vamos realizar tal corrente, vamos realizar tal projeto, vamos fazer não sei o que,
quê, vamos fazer não sei o quê. Aí um pouco você adora o Senhor, outro pouco você adora o homem, um pouco você prega o Evangelho, outro pouco você bajula o homem. Não dá certo isso. Então Jesus disse, não dá, não tem como você pegar um pano novo e remendar algo velho. O Evangelho do Reino não se encaixa nessa estrutura. O Evangelho do Reino não se encaixa nessa estrutura. Ou você é ou você não é. Ou você abraça ou você não abraça. Ou você entra ou então fica eternamente na porta. Ou você entra e abraça o Evangelho do Reino e abraça a verdade do Evangelho e vive o Evangelho, ou fica eternamente na porta olhando para dentro, desejando o que tem lá dentro, mas nunca entra. A palavra de Deus diz que até João Batista, todos os profetas falaram do que seria o reino de Deus. O próprio João Batista disse, o reino de Deus está chegando. O último profeta da antiga aliança, João Batista, não viu o reino de Deus. Ele foi preso antes. Alguns dizem que o que deveria acontecer, quando Jesus veio ao Rio Jordão e ele foi batizado por João, presta atenção nisso. Como é importante a gente saber a hora que tem que parar, a hora que tem que sair de cena e a hora que tem que deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer. Quando Jesus veio ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o que João Batista devia fazer? João Batista devia sair de cena. Ele mesmo dizia, ele vai vir, quando ele vier, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará. E ele falava de Jesus. Aí Jesus um dia vem até ele. Jesus vem às águas do Rio Jordão. E ele então diz, eis o Cordeiro de Deus. João Batista viu uma revelação de Cristo como aquele que seria sacrificado. Ele não viu a revelação de o Cristo, ele viu a revelação do Cordeiro. Então quando Jesus veio, desceu as águas do batismo e o Pai o apresentou ao mundo dizendo, esse é o meu filho, esse é o meu filho, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que João Batista devia fazer? Ele devia sair de cena, mas ele não saiu. Ele voltou para o Rio Jordão no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Aí o que Deus faz? Vou ter que arrancar a cabeça desse cara. Eu vou pedir a cabeça desse cara. O cara não para. Então, acontece aquela cena em que a filha de Herodias pede a cabeça de João Batista. Quando João Batista está preso, então agora João Batista foi preso, aí Cristo pode começar o seu ministério. Você já leu isso? Não leu? Não estou falando nada que é diferente. Então ele começa o seu ministério. E aí João Batista, os seus discípulos vão e perguntam para João, ele é o Cristo? Não é o Cristo? Podemos segui-lo? Não podemos segui-lo? Aí João Batista manda perguntar para Jesus, tu és o Cristo? Ele manda perguntar para Jesus, tu és o Cristo? E aí Jesus, ao invés de dizer, eu sou o Cristo, Jesus responde para ele os sinais do Cristo. Diga para João Batista que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e o Evangelho do Reino está sendo anunciado em todo o mundo. O Evangelho do Reino está sendo anunciado. Então João Batista morre e Jesus inicia o seu ministério. Jesus iniciou o seu ministério. Deus teve que parar João Batista. Quando Jesus vem e ele começa a ensinar o reino, você vê que os religiosos, eles tentam combater Jesus, porque Jesus falava com simplicidade, porque Jesus ensinava com simplicidade. Jesus não apenas falava, mas ele demonstrava o que era a justiça do reino. O que é a justiça do reino? Se você está enfermo, você tem que ser curado. Se você está perturbado, você tem que encontrar a paz. Se você está com fome, você tem que encontrar alimento. Se te falta algo, isso tem que ser provido dentro do reino de Deus. O reino de Deus é isso, a justiça do reino. E há algum tempo atrás eu falei sobre algumas pessoas que confundem a justiça do reino e pensam que a justiça do reino é o mesmo que a igualdade. Pensam que o reino é algo socialista. Não, o reino pratica a justiça. Igualdade não é a mesma coisa que justiça. Então Jesus vem e Jesus chocava aqueles homens. Você vê que quando Jesus encontrou-se, por exemplo, com um endemoniado gadareno, um homem tomado por espíritos malignos,
Aqueles demônios chegaram, se apresentaram diante dele, Jesus falou, eles obedeceram, foram embora. Aí quando vinham os religiosos, eles discutiam, eles rebatiam, eles queriam entender, eles queriam discutir, eles queriam ver onde estava na lei, eles queriam saber do que Jesus está falando, eles queriam detalhes, eles queriam diagnóstico, eles queriam uma biópsia, eles queriam destrinchar Deus para então aceitar o que Jesus estava falando. O sistema religioso nunca vai funcionar se ele não se sujeitar a Cristo. O único jeito de uma denominação conseguir se mover através do Evangelho do Reino é ela se sujeitar ao governo de Cristo. Mas para que Cristo possa dirigir uma denominação, os homens precisam sair de cena. E o Espírito Santo precisa governar. Então os homens têm que parar de fazer algo para eles e têm que deixar que o Espírito Santo faça o que ele quer. E é mais ou menos o que Cantares fala. A noiva está lá pronta, a noiva está deitada e ele chega na porta. E ele pede para entrar e ela diz: não, eu não posso, eu já lavei os meus pés, eu agora não vou sair daqui, eu já me deitei, eu já estou descansando. E ele diz: mas eu sou o noivo. Não, não vou abrir não. E a palavra diz que ele mexe na porta, no trinque da porta. E lá pelas tantas ela começa a pensar: mas é o meu noivo, né? Mas é o meu amado que está na porta. Eu vou lá atendê-lo. Só que quando ela chega na porta, ele já foi embora. Ele já foi embora. E a palavra diz que na porta ficou o perfume da mirra, ficou o cheiro do amado. Ele não entrou, ele ficou na porta. E aí a palavra diz que ela vai atrás, os guardas a encontram, os guardas batem nela, os guardas agridem. Mas, assim tem sido em muitas denominações. Jesus chega na porta, se ele entrar, ele vai arrebentar com o sistema. Se ele entrar, ele vai bagunçar todas as coisas. Se ele entrar, os homens têm que sair de cena. Então ele não entra. Não entra. Então o pano novo não pode ser colocado numa veste velha. A veste tem que ser nova também. Você tem que tocar. Você tem que sair do sistema. Você tem que sair do sistema e o sistema denominacional tem que sair de você. Porque também não adianta dizer: eu saí do sistema, mas continua fazendo exatamente igual ao que fazia no sistema. Não adianta dizer: eu saí do sistema, mas o sistema está aqui dentro. A mesma liturgia, a mesma forma de culto, tudo igual. Os mesmos nomes, tudo igual. Saiu do sistema, mas dentro de si, ele está impregnado do sistema. Ele tem que deixar que o Espírito Santo arranque essas coisas dele, para que o Evangelho do Reino então possa fluir dentro daquele sistema. Então, a denominação vai servir o corpo e ela será útil para o reino. Ao invés de se servir do corpo, ela vai servir o corpo. Você entendeu? Entendeu ou não entendeu? Amém? Mas aí Jesus fala do odre. E aí você está perguntando: pô, mas o pastor disse que o título da mensagem é vinho novo e odre novo, e não falou desse bendito odre ainda, perdeu tempo falando. Então vamos ao odre. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que é o vinho novo? Essa não preciso nem dizer o que é. O que é o vinho novo? Vinho novo que é? Espírito Santo. O vinho novo é o Espírito Santo. O que é o odre? Quem é o odre? Nós. Você é o odre. Diga para o irmão: você é o odre, irmão. Você é o odre. Agora, não há como você pegar um odre velho. Aí pegamos o mesmo entendimento que Jesus fala da veste velha. Não há como você pegar alguém com uma mentalidade denominacional, com uma mentalidade religiosa, e tentar fluir nessa pessoa o reino de Deus.
Porque para muitos, quando se fala de reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o tema de uma mensagem da noite de domingo, onde alguém estuda alguma coisa durante a semana e prepara um belo texto, e o reino de Deus para ele é isso, o tema de uma mensagem de domingo, o tema de um pequeno estudo. E muitos ainda cometem o grave erro de dizer que o reino de Deus é a religião evangélica. Aí vai o boi, vai a vaca, vai tudo para o pasto e perde toda a boiada. Porque quando Jesus falava de reino de Deus, ele não estava se referindo à religião evangélica. Então não há como você pegar o vinho novo, que é o Espírito Santo, e que essa pessoa com uma mentalidade religiosa, ela não vai conseguir fluir no Espírito. O Espírito não vai fluir com liberdade. Então ela vai acabar corrompendo. Ela vai acabar corrompendo. O que eles faziam quando eles colocavam o vinho novo? Eles colocavam sobre o fogo para pegar o quê? Fumaça. Eles colocavam sobre o fogo para pegar fumaça. O que é a fumaça? Vamos, querido, você já sabe. O que é a fumaça? Tua fumaça me esconde. O que é a fumaça? A presença, a adoração. Então você pega um odre novo, alguém que foi trabalhado pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, que recebeu uma natureza de Cristo, que abandonou a natureza adâmica e que agora está sendo trabalhado na sua mente com a mentalidade de Cristo, uma mente de governo. Esse alguém, ele é cheio do Espírito Santo, e para que esse odre não se rompa, ele precisa ser colocado na fumaça. Ele precisa ser colocado na adoração, porque nós já sabemos, nós entendemos, talvez foi o primeiro fundamento que nós entendemos, não há como se mover no reino de Deus se nós não estivermos cheios da presença, cheios do Espírito Santo. Então por isso, querido, Deus quer pegar você, quer prender você lá em cima, quer colocar fumaça em você, para que esse vinho novo que está aí dentro não se estrague e ele comece a pegar as características que são necessárias para que esse vinho novo seja algo excelente. Para que você pegue as características do Espírito, as propriedades do Espírito, para que ele molde o teu caráter. É por isso que Paulo diz assim: se antes você mentia, não minta mais. Se antes você enganava, não engane mais. Se antes você fazia isso, não faça mais. Porque agora você não está sob o governo de uma natureza adâmica, você está sob o governo da natureza de Cristo. Ele vai pegar essa mentalidade religiosa e vai fazer o que fez com o apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz que quando Ananias encontrou Paulo, ele estava cego. Então Ananias orou por ele. Quando Ananias orou por ele, o que caíram? As escamas caíram. Então cada vez que você está lá na fumaça, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, Deus vai arrancando as escamas. Deus vai arrancando os véus que estão aí na tua mente, de maneira que você vai conseguir mergulhar no Evangelho do Reino, que você vai entender o Evangelho do Reino, que você vai discernir o Evangelho do Reino, e o Espírito Santo vai trabalhando essa nova natureza na sua vida. Não há como você ajustar a ação do Espírito Santo numa mentalidade religiosa. Amém? Ele vai arrancando os véus. E quanto mais ele vai arrancando os véus, quanto mais você vai mergulhando nele, mais ele vai arrancando os véus, mais ele vai retirando as escamas, mais você vai entendendo, mais profundo vai ficando o teu relacionamento com ele, mais profundo vai ficando o teu relacionamento com ele, mais você vai compreendendo, mais você vai discernindo, mais você vai fluindo no Espírito, mais vai pegando as características do vinho novo no odre. E ele vai se tornando cada vez mais excelente, cada vez mais gostoso, cada vez mais delicioso. O odre não se rompe e o vinho se torna excelente. Aleluia. Então Jesus estava falando do efeito do Evangelho do Reino dentro de um sistema denominacional e o efeito do Evangelho do Reino na vida de uma pessoa. Então, querido, se você não entendeu ainda, entenda.
O único jeito de você se manter firme no Evangelho do Reino é na fumaça. Diga para ele, não, tem que ter fumaça, irmão. Você vê como Deus é tremendo. Porque lá no tabernáculo de Davi, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, tinha que ter o quê? Fumaça. A fumaça. Quando Jesus fala dos odres, ele não fala da fumaça, mas ele sabia que a fumaça era algo importante na preparação de um odre novo com vinho novo. E aí você chega lá no Antigo Testamento, lá no livro de Apocalipse, na sala do trono, onde está Jesus e os 24 anciãos. E eles têm na mão um incensário. Novamente tem fumaça, tem adoração, tem presença. Então, se você não aprender aqui, vai complicar a coisa para você. Se você não aprender aqui a mergulhar na presença, se mover na presença, ser cheio da presença, você vai ter sérias dificuldades quando você chegar diante do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos adorar o Senhor, vamos ficar